o amor da Santíssima Virgem Maria. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Saudar a todos que estão aqui, os pregadores, os missionários, que se colocaram à disposição de levar a palavra de Deus. Você que veio de longe, de perto, e que está com o coração sedento de coisas espirituais, eternas, coisas que vêm do coração de Deus. E o Irineu, no mover profético, no direcionamento, o Irineu ele pedia para falar sobre eternidade, as coisas eternas. Às vezes nós falamos de tantas coisas e deixamos de falar das coisas que são verdadeiramente imutáveis, que não passam, coisas que permanecem verdadeiramente para sempre. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, aqui nessa manhã. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 seguintes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 1 seguintes. Enquanto você vai encontrando, eu vou fazendo a oração. Persínio cruces de inimites noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedictui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1, neste ano de 2018, deste mês de setembro, ela quer dizer algo muito poderoso para nós. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Seu irmão conduziu à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho, muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se
deles, tocou-os dizendo: levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplaude para valer. Amados filhos da igreja, quando nós lemos essa passagem bíblica, Jesus, no Monte Tabor, ele mostra a sua glória. No Monte Tabor, Jesus Cristo mostra a sua divindade. E no Monte Tabor, Jesus está revelando o céu para os apóstolos. Agora tem um detalhe. Os padres da igreja vão dizer que nem todos os apóstolos puderam subir. Só subiram 3: Pedro, Tiago e João. Porque os outros apóstolos vai falar Orígenes. Ele vai falar que os outros apóstolos não estavam preparados para experimentar tamanha glória. Eles não estavam preparados para experimentar o profundo impacto de Deus. Então somente 3 puderam adentrar no mistério mais profundo. 3 que estavam com o coração mais dilatado. 3 que estavam abertos mais para uma transcendência espiritual. A Sagrada Escritura diz que foi, aqui como diz no versículo 1, 6 dias depois. A palavra 6, ela é significativa. Porque o número 6 foi quando Deus criou Adão. O homem foi criado no 6º dia. No 6º dia Deus deu a fagulha da eternidade no coração de Adão. Esse desejo que a humanidade tem de eternidade, esse desejo de se tornar eterno, esse desejo que nós temos de ter uma vida permanente, perpétua, que está no coração do homem, inato na sua natureza. É um desejo natural que o homem tem. É um desejo que todas as civilizações, por exemplo, os egípcios, mumificavam, porque tinham desejo de continuar, de transcender essa terra. Às vezes os escritores, quando escreviam, era o desejo de continuar, de perpetuar a sua história. O desejo de um herói como Aquiles, de perpetuar a sua fama, o seu heroísmo para ser conhecido. O desejo de Alexandre o Grande, o desejo de Júlio César, o desejo de todos esses homens de eternidade. Às vezes desejos que brotam quando nós estamos naquela palavra no latim, a religião que vem de religar, de ligar ao céu, de fazer uma comunhão perfeita. E quando às vezes não tem essa comunhão perfeita, às vezes trilhamos caminhos errados. Mas esse desejo da eternidade, Deus soprou sobre Adão a fagulha da eternidade, o desejo de Deus, aquilo que Santo Agostinho dizia no seu livro As Confissões, quando ele começa a falar, ali fazer a sua confissão, entrando no mistério profundo com Deus, e ele diz
criaste-nos para ti. E o meu coração, ele está inquieto, enquanto ele não encontra repouso em ti. O catecismo da Igreja Católica diz que nós fomos criados para 3 coisas: amar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. É para isso que nós fomos criados. E a humanidade, ela deseja isso. Então, quando Adão ele foi criado no 6º dia, o homem foi criado no 6º. A Sagrada Escritura diz que no 7º, Deus ele descansa. O 7º representa o descanso do homem no paraíso. O descanso do homem na eternidade. Então o número 6 é o número do homem. E o número 7 é o número do céu, da perfeição, da totalidade. O número 6, então, é um número que nós podemos dizer da esperança, que antecede o 7. Então o número 6 é o número da esperança, daqueles que esperam em Deus pela eternidade, daqueles que almejam a glória, daqueles que almejam Deus, daqueles que querem contemplar, ver. Qual era o desejo dos anjos antes da prova, antes da sua queda? Ver a Deus. Porque, como diz Forteia, na história dos anjos, poetizando, de uma maneira, talvez, de parábola, para que nós possamos entender os mistérios metafísicos do mundo angélico. Ele dizia que Deus era como que uma esfera de luz, que em tempos falava com os anjos, e os anjos tinham desejo de contemplar, de ver a Deus. Nós temos o desejo de ver a Deus, é natural, nós cantamos isso, queremos te ver, queremos te contemplar, queremos te tocar. É natural do homem querer ver Deus. Estar em nós, está inato na nossa natureza. Mas hoje, com o materialismo, hoje quando as pessoas estão tomadas pelas coisas imanentes da terra, as pessoas não conseguem mais observar, estão como os animais. Os animais eles olham para baixo, os animais olham ali a sua direção no horizonte, mas os animais eles não conseguem olhar para cima. Os animais não conseguem olhar para o céu e contemplar o céu e ficar com a cabeça voltada para o céu. Foi desejo sempre do homem o céu, a eternidade. Os filósofos, quando estavam à procura do arqué, do princípio de todas as coisas, diz até que Tales de Mileto, ele andava, e de tanto que ele ficava olhando para cima, de tanto que ele ficava contemplando as coisas do céu, procurando o princípio de todas as coisas, chega um dia que ele cai no chão, em um buraco. E uma senhora começa a zombar de Tales de Mileto. Porque aquele homem era como um desejo, mesmo como sendo filósofo, tentando buscar as coisas do céu, tentando buscar a eternidade, compreender a eternidade. Nós hoje estamos inseridos em um materialismo tão profundo, talvez uma teologia marxista, uma teologia libertadora, da libertação, o reino da terra. Nós estamos hoje tão inseridos, a sociedade já virou uma coisa natural. Nós não desejamos mais as coisas do céu, nós não desejamos mais as coisas divinas, o reino de Deus. Nós estamos querendo o reino da terra.
As pessoas têm medo de falar da morte. As pessoas, quando se fala da morte, ela tem medo. Ela não quer que toque sobre esse assunto. Porque para ela ainda a morte não é como Francisco, que quando estava morrendo, falava: pode vir me buscar, irmã morte. Não tinha medo. Teresa d'Ávila, quando entrou no mistério da posse de Deus, ela mesmo diz que ela tinha medo, e a partir do seu êxtase, quando ela contemplou as coisas divinas, Teresa d'Ávila, a partir deste momento eu perdi o medo da morte, e ao contrário, começou a ter o desejo por ela, o desejo de morrer. Aquilo que São Paulo, quando contempla o terceiro céu, baseado lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala, conheci, falando indiretamente da vida dele, conheci um homem há 14 anos atrás, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele escutou coisas misteriosas, lá ele contemplou coisas misteriosas, que não pode ser dita ao homem. São Paulo era um homem do êxtase. São Paulo era um homem do arrebatamento. São Paulo era um homem que viu o céu pelo lado de dentro. São Paulo era um homem que tinha um desejo de eternidade. E quando a pessoa tem um encontro profundo com Deus, as coisas da terra não fazem mais ele temer, porque ele está naquilo que diz os místicos, uma embriaguez espiritual. Aí diz Santo Afonso de Ligório: uma alma embriagada do Espírito Santo já quase não sente mais as coisas do mundo, já quase não sente mais, ela está totalmente arrebatada em Deus. Quando Deus está falando no sexto dia, levou eles para uma alta montanha, o Monte Tabor. Naquele momento, Deus estava fazendo com que eles tivessem a experiência que Adão teve, de paraíso, de presença de Deus, de revelação. O desejo da glória, o desejo do céu, o desejo das coisas divinas, das coisas do alto. E esse desejo foi tão profundo. Teve pessoas que desejou tão profundamente Deus, que eles foram arrebatados. Eles foram arrebatados. Quando eu olho para a vida de Enoque, a Sagrada Escritura diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 23, diz que Enoque viveu 365 anos com Deus. Significa, nós vivemos um ano, 365 dias. Ele viveu 365 anos com Deus, representando que não existia nenhum momento, nenhum segundo que Enoque não pensava em Deus. A Sagrada Escritura diz que ele andou com Deus, que ele andava com Deus. E a intimidade de Enoque era tão grande, a plenitude de Deus que estava inserido no coração de Enoque era tão grande, que ele foi arrebatado ao céu. Ele foi tomado pelo céu, tomado o desejo de eternidade. Irmão, existe um santo da igreja, Santo Antônio Maria Claret, que ele diz assim, que o homem, ele deve ter na mente a eternidade, a mente, a eternidade, no coração, o amor por Deus,
e debaixo dos seus pés as coisas desse mundo. A mente deve estar pensando em Deus a todo momento, a todo instante. Quando ali São Paulo está falando, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, onde ele diz assim: orai em toda circunstância pelo Espírito. Toda circunstância, o desejo de céu, o desejo de eternidade, o desejo das coisas divinas, das coisas sublimes. Orai em toda circunstância. O grande teólogo, a águia de Hipona, Santo Agostinho, ele dizendo sobre essa passagem bíblica, e aí ele interroga, e ele lança a pergunta: como podemos orar em toda circunstância? E Santo Agostinho vai dizer: pelo desejo. Quando você deseja Deus, você ora. Você deseja Deus. Santa Teresa dizia que atrás das panelas de carne, também quando está se lavando, se contempla os mistérios do céu, da eternidade. Também quando você está nas suas coisas imanentes, as coisas da terra fúteis. Quando você lava uma casa, quando você varre, quando você está no seu trabalho, mas de repente você tem o que? Desejo do céu. Você está orando a Deus. Os monges, os padres do deserto, eles viviam aquilo que era chamado Memoriam Dei, a memória de Deus. A todo momento a sua mente estava voltada para Deus. A todo momento. E aí os monges diziam: é necessário pensar em Deus como se respira. Pensar em Deus como se respira. Então a todo momento você deseja. E este era o desejo dos padres do deserto, ao ponto de sair da cidade, abandonarem sua família, abandonarem tudo para viver no deserto, com o único desejo: o céu, a eternidade. Pensando a todo momento em Deus, suspirando por Deus, gemendo como uma pomba. A pomba que geme. O canto da pomba não é um canto de fora, mas o canto da pomba é um canto de dentro. A pomba ela faz como uns ruídos de dentro. O canto dela é de dentro, não é para fora. Então a pomba, ela vai como nas altas montanhas. Então ela nas altas montanhas, nos pedregulhos, a passagem bíblica, vários textos bíblicos fala que a pomba, ela coloca os seus ninhos no meio dos pedregulhos. Então lá ela faz a sua morada. Então ela faz uma canção. A natureza canta um canto de eternidade. Quando amanhece o dia, a natureza canta. Quando ali no pôr do sol, no crepúsculo, a natureza canta, os animais cantam, os pássaros cantam. Os pássaros, a natureza reconhece o seu Criador. A pomba, o exemplo da pomba, é o exemplo daqueles que gemem, daqueles que fazem memória de Deus, que desejam profundamente a eternidade, como Enoque, ou como Elias. O desejo de Elias, a presença de Deus de Elias, irmão, é tão grande. Quem tem uma experiência com Deus, quem está repleto do Espírito Santo, aonde ele toca, ele causa um impacto. Às vezes a coisa da matéria, ela não aguenta. Às vezes a matéria, ela não aguenta. Se o Espírito Santo ele vir nesse lugar aqui, todas essas vidraçarias quebram. Se orar profundamente com intensidade, é capaz desse prédio ele ruir. Porque a matéria não aguenta o poder da glória de Deus. Não aguenta, irmão. Quando nós olhamos a Arca da Aliança, o homem que tocou
O homem, quando toca na arca que está a glória de Deus, ele cai morto. Porque tudo aquilo que está a presença de Deus, a glória de Deus, a matéria humana não pode resistir, não pode aguentar. Nós não aguentamos. Nós não aguentamos, irmão. Nós não conseguimos contemplar Deus. E eu digo mais, nós não conseguimos contemplar um anjo na sua essência. Nós vemos sombras, nós vemos fenômenos, muitos passageiros, muito simples. Porque se a glória, por exemplo, que estava sobre Pedro, porque Pedro, de ter experimentado o monte de Tabor, a glória que estava sobre ele era tão grande, tão sublime, que apenas quando ele passava com sua sombra, as curas iam acontecendo. Os enfermos iam sendo levantados, mortos, os paralíticos, cegos, surdo, mudo, todo tipo de enfermidade, coloca aí. Então ele ia passando, e a sombra de Pedro ia tocando, e ia sendo levantado aqueles que estavam ali com o germe da morte sobre a sua vida, sobre a enfermidade, o caos. Então ia voltando a vida. Imagine a glória que estava sobre Pedro. Fala que a glória de Pedro era tão grande que Ananias e Safiras morreram na presença de Pedro por terem mentido. Tal era a santidade de Pedro, a glória que estava sobre Pedro, a experiência que Pedro teve do monte Tabor. Fala que quando Ananias mentiu, Pedro falou: por que mentiste ao Espírito Santo? Porque mentir para Pedro, que era a igreja, mentir para Pedro era estar contemplando uma passagem antes de Mateus capítulo 16. Nós lemos o capítulo 17 no começo dessa pregação. O capítulo 16, no versículo 18, Jesus Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, de repente, quando ele tem a chave da vida, Pedro tem a chave da vida e também a chave da morte. Pedro ressuscitou pessoas que estavam mortas, e não só mortas como Lázaro, de 3 dias, 4 dias. Não. Quando Jesus Cristo fala, fareis obras maiores do que a minha. Pedro, ele era o chefe da igreja de Antioquia. Fala que a igreja de Antioquia era uma igreja mística. Fala que a igreja de Antioquia foi uma igreja onde começa a surgir as primeiras teologias profundas. Lá foi onde pela primeira vez os cristãos foram chamados deste nome, cristãos. Porque lá começou a surgir os profetas, doutores. Lá era onde fluir as coisas. E fala que em Antioquia havia lá um político de nome Caio. E a igreja sendo perseguida, quando de repente ele ouviu dizer que havia um homem que ressuscitava. Havia um homem que tinha fragmentos da eternidade sobre a terra. Havia um homem que tinha o logos e espermaticós, no grego, que significa sementes da verdade, sementes imutáveis da verdade divina, da glória divina. O nome dele era Pedro. Então falava que ele dava vida, que ele ressuscitava, porque ele tinha a chave, ele tinha autoridade, ele já tinha experimentado a glória no monte Tabor. Então ele vai, só que quando ele chega lá, o caso é absurdo. A filha deste político,
havia 14 anos que havia morrido. Então Pedro vai aonde está a menina, manda desenterrar, faz uma oração, e o milagre é profundo. Vem aquela menina, o milagre vai acontecendo, as carnes vão sendo compostas, os nervos vão sendo compostos. A profecia de Ezequiel capítulo 37 sobre o vale dos ossos secos vai se concretizando na vida de Pedro. Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias, mas agora existe a filha de um político que já tem 14 anos que está morta, mas pelo comando e pela chave da autoridade de Pedro, aquela menina volta à vida, ressuscita, e aquele local é tomado, e a igreja de Antioquia nunca mais foi a mesma, porque sabia que Pedro, ele tinha contemplado o céu, e não era um homem comum, não era um homem normal. Pode aplaudir Pedro. Aplaude Pedro, irmão. Aplaude esse homem. O desejo de eternidade. Diz Santo Ambrósio a respeito de Pedro: aonde está Pedro, está Jesus Cristo, está a igreja. E aonde está a igreja, está a vida eterna. Aonde está a igreja, está a vida eterna. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 24, 35, diz assim: passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. A minha palavra permanece eternamente. Bento XVI diz: a palavra de Deus, ela é eterna. Só tu, Pedro, reconhece isso. João capítulo 6, versículo 68, só tu tem palavra de vida eterna. Aonde iremos nós? O Papa Bento XVI diz que a palavra de Deus, ela possui a eternidade. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós somos tocados profundamente, nós somos levados à transcendência, à eternidade, o desejo de Deus, o desejo da contemplação. E Pedro tinha a chave da vida e da morte. A uma criança, 14 anos, ele deu a vida. E ali, na realidade da igreja apostólica, de Ananias e Safiras, de Atos capítulo 5, ele dá a morte. Ele tem a chave da vida e ele tem a chave da morte. Pedro, ele tem a autoridade. Então, irmão, imagine que a glória de Deus era tão grande sobre a vida de Pedro, porque você poderia receber a vida ou a morte na presença de Pedro. A vida ou a morte. Tal era a semente, tal era o poder de Deus, a glória de Deus sobre a vida daquele homem. Quando Deus aparece, e quando ele se revela, por exemplo, para Daniel, Daniel não aguenta, o corpo não aguenta, a matéria não aguenta, ele cai desfalecido. Quando São João lá no livro do Apocalipse tem um encontro com Deus, ele não aguenta, ele cai desfalecido. Ter o contato com a glória de Deus, a pessoa não resiste à glória. E é por isso que, por graça de Deus,
E por permissão de Deus, Deus permite algumas pessoas e Deus faz um milagre, porque às vezes a natureza não pode, não tem condição de contemplar, e Deus ele permite um milagre extraordinário, e ele permite e revela a sua glória, como por exemplo para Moisés. O desejo de ver a Deus, diz a Sagrada Escritura, no livro de Êxodo, no capítulo 33, no capítulo 32 e 33, o desejo, capítulo 33, é o desejo de eternidade de Moisés. Eu quero te ver, Deus, eu quero contemplar a tua glória. E Deus fala: vai para a fenda da rocha, porque lá eu vou passar e você verá a minha glória. Então quando Deus ele passa, vem com uma mão sobre os olhos de Moisés, e quando ele passa, Moisés vê só as costas, mas ele contempla algo que ninguém contempla, os mistérios profundos de Deus, a glória. Imagine a penetração espiritual de Moisés. Fala que quando ele desce da montanha, o rosto dele está transfigurado, como de Jesus Cristo, como um sol. Rosto de glória, rosto glorioso, transfigurado, cheio de luz. Fala que a Sagrada Escritura diz que Moisés teve que colocar uma venda sobre o rosto, porque se ele chegasse desvendado, todo o povo morreria. Tal era a glória que estava sobre a vida de Moisés, tal era o poder que estava sobre a vida de Moisés. O Espírito de Deus estava de tal forma em Moisés, que diz Números capítulo 11, que Deus tirou do Espírito de Moisés para 70 homens, 72 profetizarem. Tirarei do vosso espírito, Moisés, e 72 homens serão capacitados pela inteligência, pela sabedoria para governar. Serão capacitados pelo meu espírito, e não só isso, eles terão autoridade também de profetizar. Serão tomados pela glória. E quando Deus tira de Moisés e reparte sobre 72 discípulos a glória de Deus, aqueles homens começam a profetizar. Para você ter uma ideia de quem era Moisés, fala que quando ele vai no Monte Ebo, que ele contempla a terra prometida que era Jericó. Naquele momento Deus ele mostra outra terra para Moisés. Moisés viu a terra que manava leite e mel. Ele viu as palmeiras, ele viu as tâmaras. Moisés ele foi contemplando as vinhas, ele foi contemplando as romanas, ele foi contemplando a figueira, ele foi contemplando a oliveira, ele foi contemplando o trigo, ele foi contemplando 8 frutos, sementes, 8 mistérios que brotavam daquela terra. Mas quando ele contempla aquilo, de repente Deus ele mostra outra realidade para Moisés. Diz Deuteronômio capítulo 34 que Moisés de repente morreu. Foi porque quando ele viu a terra prometida, e Moisés falou: cheguei. Aí Deus falou: não, Moisés, você não chegou, olha para cima. E quando Moisés olhou para cima, o céu se rasgou. Moisés viu a glória, a eternidade, a presença de Deus. E quando ele contempla a presença de Deus, diz que automaticamente, de uma maneira mística, Teresa d'Ávila diz que o espírito é como se fosse maior do que o corpo. O espírito, o corpo ele se torna pequeno para o espírito. Então de repente, quando Moisés ele contempla o céu, que ele vê o céu, ele já tinha contemplado Deus, mas agora Deus decide derramar um amor sublime, maior, pleno. De repente, Moisés quando vê, o espírito dele sai.
O espírito sai como que arrebatado em um êxtase profundo. Então o corpo desfalece, ele é tomado pela glória. E diz na carta de Judas que São Miguel veio, porque a glória de Moisés era tão grande que o demônio queria pegar o corpo de Moisés para levar o povo à idolatria. Porque tal era a santidade de Moisés. Tudo que Moisés tocava florescia. Onde ele batia com o cajado brotava água. No meio do deserto vinha o maná para sustentar o povo. Tudo que Moisés fazia era tão extraordinário que quando Deus chamou Moisés, Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 7 versículo 1: farei de ti um Deus para o faraó. A tua glória será tão grande, Moisés, que você será a minha pessoa na terra. A glória, a minha glória vai estar sobre a tua vida. Era tal modo que o demônio quis pegar o corpo de Moisés para levar à idolatria. E São Miguel veio e travou combate, e ali colocou o corpo de Moisés em lugares secretos que nós não podemos saber. A glória que estava sobre a vida de Moisés, o desejo de eternidade, o desejo do paraíso. Fala que Elias andava com Deus, e a presença de Elias era tão grande, a santidade de Elias era tão grande, pessoal, que quando Elias ele pisava, a terra tremia. Quando Elias, a palavra dele era proclamada, era como uma rajada, como uma palavra que vai atravessando o mar, mais ou menos como o cajado de Moisés, que bateu sobre as águas, e as águas se abriram. Só que em vez do cajado, era a palavra de Elias. Diz que saía fogo da sua boca. Era como um escopeta, uma metralhadora, saindo fogo. Aonde batia, ia bater nas pessoas, ia riando do poder de Deus. E Elias ia pregando, as pessoas iam tremendo, não se continha de ficar no corpo. E até o justo, até a pessoa que tinha santidade, que era devota, quando Elias chegava, ela parecia impura. Diz que aquela viúva que tinha só um pouco de farinha na panela e um pouco de óleo na botija, de repente Elias veio até ela. Aquela mulher era uma devota, em uma terra estrangeira, pagã. Ela era devota e parecia ser de Deus até que Elias chegou. Porque quando Elias chegou naquele lugar, aquela mulher parecia impura, aquela mulher parecia uma pecadora. Na presença de Elias, tal era a santidade de Elias, que o filho dela morreu. E aquela mulher falou: por que vieste à minha casa? Vieste revelar os meus pecados, vieste revelar a minha miséria. Porque aquela mulher sabia que Elias carregava a glória, a eternidade, a luz divina, a luz de Deus. Onde chega o homem de Deus, irmão, tudo brilha, tudo vem às claras. As pessoas vão tomando consciência da sua miséria. As pessoas vão tomando consciência que é um pecador, que é uma pecadora. As pessoas vão tomando consciência que está distante de Deus, que precisa buscar a glória, a santidade. Quando de repente Elias chegou, viveu com aquela mulher, o filho dela morre, e ela tem consciência que é os pecados dela. Porque o salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então aquela mulher tem consciência que são seus pecados, o pecado do seu filho, o pecado da sua casa. E quando a presença de Deus está, é como Pedro, chega, não resiste, o pecador, ele morre. E é isso que acontece com aquela mulher. O filho dela morre. Elias se compadece. Fala que Elias orava no seu quarto, pegou aquela criança, levou para cima, começou a orar, se debruçou sobre ele.
Diz o texto judaico que de repente os rabinos dizem que ele colocou a boca sobre a boca do menino, colocou a sua face sobre a face do menino, colocou a sua mão sobre as mãos do menino, se deitou por cima dele, ficou ali como por cima, como que a vida estava em Elias, a glória que estava em Elias, para passar sobre aquela criança, para que ela voltasse à vida. E de repente Elias orou a Deus 3 vezes, como dizendo: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos vivos, não dos mortos, volta à vida. Elias foi o primeiro no Antigo Testamento a ressuscitar uma pessoa. E de repente, como beijo de Deus sobre Adão, e foi uma fagulha de fogo, e Adão voltou à vida. Agora Elias representa a glória de Deus, a eternidade. Quando Deus ele sopra sobre a boca de Elias e sopra sobre aquela criança uma fagulha da eternidade, do fogo divino, aquela criança volta. E aquela criança que era um pecador, quando ela volta, ela cumpre Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E diz, segura, e diz o texto sagrado, a tradição sagrada, aliás, do judaísmo, de São Jerônimo, um dos padres da igreja, que quando aquela criança ressuscita, aquela criança é o profeta Jonas. Aquela criança que era pecadora vira um dos profetas da casa de Israel. Pode aplaudir agora. Agora você aplaude. Agora você glorifica. A santidade que estava em Elias era tão grande. Diz São João Crisóstomo que se Deus não arrebatasse o profeta Elias, ele tinha exterminado Israel da terra. Porque os pecadores não aguentavam ficar na presença de Elias. Havia 850 profetas de Baal e Aserá que haviam morrido pelo fio da espada de Elias. O grádio de Elias era um homem que carregava o zelo pela casa de Deus, era tão grande que nenhum pecador poderia viver na terra. E se não morresse na espada, morria pelo fogo que vinha do céu. Diz o profeta Elias que quando vinham os inimigos para tentar pegar Elias clamava o fogo do Espírito Santo, vinha uma labareda de fogo do céu e consumia os soldados que vinham tentar prender ele. E foi uma vez, veio 50, morreu. Veio outra vez 50, o profeta Elias orou, veio fogo. Veio pela terceira vez, veio fogo. Na quarta, os soldados já vinham de joelho clamando: misericórdia, não manda fogo não. Porque se Pedro tem a chave, Elias também tem a chave de abrir e fechar. Ele clama fogo, ele clama chuva, ele clama tudo, porque é um homem que vem do deserto, das cavernas, do silêncio de Deus, irmão, da intimidade. E fala que a glória que estava sobre Elias era tão grande que São João Crisóstomo diz que ele teve que ser arrebatado por Deus. Porque senão os pecadores seriam dizimados da terra. Tal era a intimidade do profeta Elias, tal era a glória que estava sobre a vida do profeta Elias. E diz que de repente veio uma carruagem de fogo. E quando veio a carruagem de fogo, o texto sagrado diz que eram cavalos, mas Santo Afonso de Ligório diz que eram serafins, que vinham à frente com a carruagem. A carruagem era o trono aonde Elias ia sentar. O trono que os anjos perderam, diz a tradição da igreja. Os teólogos, é onde você vai habitar, é onde os santos vão habitar. Os tronos dos mais elevados, você será colocado no trono dos anjos apóstatas. Então vem a carruagem de fogo, o trono onde Elias vai habitar, onde ele vai morar na presença de Deus. E sempre existe um debate sobre Elias.
Ele aparece no Monte Tabor. Moisés morreu. E fala que Elias não morreu, foi arrebatado. E essas coisas você tem que ir fuçando profundamente, como um arqueólogo que vai desenterrando o mistério que está na teologia da tradição da igreja. Porque de corpo, a igreja vai dizer que só existe uma pessoa que está de corpo. Duas: Jesus Cristo, humana, a Virgem Maria. Mas o que aconteceu com o corpo de Elias? Alguns disseram que ele foi arrebatado de corpo e alma. Não foi de corpo e alma. Eu vou dizer para você o que aconteceu agora. Depois de longos anos na pesquisa escatológica, a busca da eternidade, eu descobri o que aconteceu com o profeta Elias. Quando veio os serafins, a glória de Deus, e veio buscar ele não nas sombras, não na aparência, não em um fenômeno simples de uma caricatura de uma imagem, mas os anjos vêm na sua essência do fogo do trono de Deus. E quando vem a glória de Deus, vem os serafins, vem. Quando vem buscar naquele momento, vem buscar Elias, veio como um turbilhão de fogo, veio como um redemoinho, veio um rodopiano. Por que um redemoinho? Porque o redemoinho representa o círculo, que representa a eternidade, que não tem começo nem fim. Então vem buscar como que um redemoinho, como que tomado de um euninho, como que tomado de um tornado, de um furacão da glória, do Espírito de Deus, de um vento impetuoso, como Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então quando ele vem, de repente o serafim toma Elias. Quando pega Elias, o fogo é tão intenso, diz Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo do Brasil, que já não vive mais no nosso meio. Ele diz que o corpo de Elias evaporou. O corpo de Elias virou pó. Naquele momento o corpo de Elias desapareceu. Tal foi a glória, o poder. E Elias foi contemplar o céu dos céus, o mistério sublime, a totalidade. Pode aplaudir o mistério profundo. Aplaude. Eu tinha tantas coisas para falar sobre esse mistério. Eu nem cheguei em São Francisco, nem em Teresa de Ávila. Eu nem cheguei ainda em São José Cupertino. E nem vai dar tempo. A tristeza é essa. Mas fica como um sal na tua boca, para que você possa ter mais sede da eternidade. A eternidade, sede do céu, da glória. Diz que Santo Agostinho o místico, quando contemplou Santo Agostinho, viu ele num céu que está acima, um nível acima. Teve uma alma que foi arrebatada ao céu e procurou, cadê Agostinho? E não via. Então foi falado, ele está em um outro patamar. Ele está no patamar contemplando a Santíssima Trindade. Ele está num nível mais profundo. A mente de Agostinho, o coração de Agostinho foi tão sublime, tão profundo para Deus, que um dia Jesus aparece para ele e falou: toma, Agostinho, meu coração, porque você já arrebatou ele. Um coração inflamado de fogo falou: é teu, Agostinho, o meu coração é teu. E aí ele está agora contemplando o mistério da Santíssima Trindade e um céu mais profundo. Os céus, Deus não habita no céu, mas nos céus. O Pai Nosso que nós rezamos, e a tradução da Bíblia Ave Maria e de outras traduções é muito fraco. Quando diz Pai Nosso que está no céu. Não. No latim é Pater Noster quis in celis. Pai Nosso que estais
nos céus. Nos céus. Nas moradas de Deus. No hebraico é Avnum Sheba Shamayim. Pai nosso que estais nos céus. No grego é Pater Remon Roi Enstoi Uranós. Pai nosso que estais nos céus. Os céus é o teu lugar. O paraíso é o teu lugar. O céu, a glória, a eternidade. Não fique preso. Não se prenda aos bens materiais. Não se prenda à tua família, à tua casa. Não se prenda, não se prenda. Essa vida é passageira, não perca tempo. Deseje profunda eternidade. Deseje profunda glória de Deus. Talvez você não saia vivo desse retiro, irmão. Talvez você não saia vivo. E não falo como um poeta, mas como um profeta, é diferente. Em Brasília aconteceu isso, no retiro. Cheguei na sexta-feira, havia um homem que estava em adultério. A primeira pregação, o Espírito Santo veio, tomou o lugar. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar. O rapaz foi para a barraca, a sua tenda. Quando foi meia-noite, ele foi arrebatado ao céu. Quando foi de manhã, o povo chegava, o corpo estava gelado. Começou aquele clima da morte. Imagina uma pessoa morrer. Para nós que temos uma linguagem mística, para nós que temos o coração em Deus, é claro. Mas para aqueles que são naturais é absurdo. Imagine, a irmã do rapaz estava no retiro. A irmã começou a berrar, chorar. Os intercessores começaram a tremer e chorar. Falaram: o que eu faço? O rapaz morreu. Os coordenadores do retiro se desestabilizaram. O padre veio para mim e falou: irmão, nunca aconteceu isso comigo. O que é que eu vou fazer agora? O povo ia no corpo, está morto. E começou: está morto, está morto. Chama a polícia veio, viu o corpo, está morto. Chama o bombeiro veio e falou: está morto. Chama o ML veio e falou: está morto, leva. O retiro ficou como um retiro de morte. Depois colocaram ainda para mim pregar. Mas naquele momento eu não enxergava a morte, mas eu via como Santa Teresinha: eu não morro, mas entro para a vida. Eu via como Santa Catarina de Sena: se morro pela igreja. Como Teresa de Ávila. Como São João da Cruz, que diz que no final da nossa vida nós seremos examinados pelo amor. Aquele homem chegou no adultério, sujo, pecador, mas depois de ter recebido a palavra da eternidade, a palavra que cura, que liberta, que restaura, à meia-noite Deus veio buscar ele, como diz o texto sagrado. À meia-noite Deus pode vir buscar a sua igreja. E aquele homem foi arrebatado, e eu não tenho dúvida que ele foi arrebatado para a eternidade. E se você crê, pode aplaudir para valer. Na terra pode até parecer que é o caos, a perca, porque não era a hora, não era o momento.
Mas para Deus falou, agora não dá. Ele chegou a um nível espiritual de contemplar a minha face. Ele chegou ao nível da Beata Inelda, que o desejo de comungar a Deus era tão profundo, que aquela criança aos 5 anos de idade que não podia comungar, mas de repente uma luz brilhou sobre ela, e o desejo dela era tão... Ela tinha ciência teológica. Ela não era uma teóloga estudiosa, mas era uma mística. Com 5 anos de idade, contemplando coisa sublime. Porque a mística te leva a compreender 10, 100 vezes mais anos. Santo Agostinho fala isso. Teresa de Ávila fala isso. E quando você entra em contato com Deus, a sua inteligência dilata, e o que você contemplaria, aprenderia em 30 anos, você aprende em 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo vale mais do que 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, mais do que todo doutorado, mais do que tudo que você possa perceber. É 1 segundo só para Deus, irmão. Aquela menina, quando de repente o sacerdote chega e fala Corpus Christi, ela diz amém. Quando ela recebe, ela cai de joelhos, adora. Todo mundo de repente volta ao normal, a missa acaba, mas existe uma criança que está de joelhos. A família vem, toca nela, ela desfalece. Percebem, ela morreu de amor por Deus. Pode aplaudir. Aplaude aí, filho. Aquelas placas que estão ali fora, vindo até mim, elas são de um caráter mutável, passageiro. É o Cronos que vem devorando o tempo. Mas vamos entrar no Kairos da mística, da espiritualidade. Aplaude, fica de pé e vamos contemplar o mistério de Deus. Irmão, se decida hoje pelo Senhor. Aqui não é um lugar que tem milhares de pessoas, aproximadamente 60, pelo olhar clínico. 60 tá ótimo, era 60 guerreiros de Davi, irmão. 60 tá ótimo, era 60 guerreiros em ordem de batalha. Quando marchava tremia a terra, quando marchava os anjos vinha São Miguel, vinha atrás dele, era 60 guerreiros. Irmão, se você se levantar aqui como os guerreiros de Davi, o Brasil vai ficar pequeno para você. Vai ficar pequeno para você. É 60 soldados, é 60 guerreiros. Irmão, você vai voltar para tua casa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se voltar, se você voltar, se você não for arrebatado agora.